E agora falando mais especificamente, né, então assim, numa questão de hábito, uma questão assim de rotina mesmo. Se você me conhece, você sabe que eu particularmente não sou uma pessoa extremamente regrada com hábitos, né? Então eu acho que eu tenho muita propriedade para falar, porque houve um período da minha vida, né, houve vários períodos que eu tive que me policiar para estudar. Então acho que eu tenho, né, condição hoje de falar para você algumas coisas que para mim funcionam bem. Se você já é uma pessoa muito regrada, uma pessoa que consegue fazer com que o seu tempo seja bem programado, vamos dizer assim, eu acho que nessa aula eu não vou ter muito como te ajudar, porque você provavelmente já tem bons hábitos, já tem boas estratégias, tá? Mas de qualquer forma, então, se você não é essa pessoa que é toda preparada ali para seguir uma rotina, eu vou trazer para você algumas estratégias hoje que funcionam. Principalmente agora que a gente está tendo que estudar muitas vezes em casa, né? Porque eu particularmente eu tenho 3 filhos pequenos, né? Eu tenho um filho de 4 anos, um filho de 7 e um filho de 9. Então eu tenho 3 meninos, né? 3 piás, e estudar com eles em casa é um desafio. Assim como você provavelmente que é mãe, que é pai e está tendo que ajudar o seu filho na escola agora, já está enfrentando um desafio muito grande, que é fazer eles se concentrarem, né? Fazer eles usarem o tempo deles para realmente seguir aquilo que está sendo proposto pela escola e tudo mais. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é estudar tem que ser um hábito diário. Eu sei que isso não é fácil, eu sei que a maior parte das pessoas não faz isso. A gente está muito, como eu já falei nas outras aulas, a gente está muito relacionando o estudar, o aprender com datas de prova, e isso é um erro. A gente não deve estudar para a prova, a gente deve estudar todos os dias para a nossa vida. Então, aprender está muito relacionado àquilo que eu faço diariamente, é um hábito, né? Por exemplo, é só fazer uma comparação. Não adianta nada, né? Eu vou acabar até me machucando se eu deixar de fazer exercícios diariamente ou na maior parte dos dias e eu começar a fazer uma vez a cada 15 dias uma corrida lá de 2 horas, né? 2 horas correndo a cada 15 dias. Isso não vai dar um resultado que daria se eu fosse fazer uma caminhada mais acelerada de 15, 20 minutos todos os dias ou pelo menos 5 vezes por semana, né? É a mesma coisa, não adianta nada se eu for na academia uma vez por semana só e ficar 4 horas na academia. O que eu preciso é que seja feito diariamente, né, por uns 40 minutos de repente, ou na maior parte dos dias por 40 minutos. Aí eu vou ter um resultado físico muito melhor do que eu teria se eu deixasse para fazer tudo de uma vez só, né? Então, para estudo é a mesma coisa. Se você vai estudar, se você quer aprender, você precisa estudar todos os dias. Quanto tempo? Depende de você. Quanto tempo você tem disponível? Se você quer estudar 15 minutos todo dia, você já vai ter um resultado muito melhor do que uma pessoa que estuda só na véspera da prova. Se você consegue estudar 30 minutos, melhor ainda. Não precisa de longos períodos de estudo. E veja que eu estou falando do estudo. E eu já falei para você que estudar não é aquilo que a gente faz quando a gente está vendo o professor falar, vendo o professor dar aula. Estudar é aquilo que eu faço quando eu estou sozinho, sem o vídeo do professor muitas vezes, e eu estou direcionando todo o meu foco para conseguir aprender naquele momento, tá? Então, se você tem 15 minutos por dia, é o que você tem, faz 15 minutos por dia. Estude 15 minutos focado. E aí, nas próximas aulas, vamos falar sobre estratégias para focar, né? Para tentar não dispersar muito o conhecimento. Não dispersar muito o estudo, melhor dizendo, tá? Então, o que eu quero que você entenda é isso. A primeira coisa, tem que ser todo dia. Não pode ser só de vez em quando. Ah, mas eu não quero estudar no domingo. Tudo bem. Então, estude na maior parte dos dias. Estude 5 vezes por semana, 6 vezes por semana. Tire 15 minutos, 20 minutos. E aí você vai perceber que com o tempo você vai se acostumando e vai conseguir ampliar esse horário. Tá? Outra coisa que é muito importante, que a maior parte das pessoas não faz e falha nisso, né? É difícil estudar deitado na cama de pijama. É muito difícil. Por quê? Porque aí você já está deitado, você já está de pijama, a Netflix vai te chamando, né? O Facebook ali já vai te chamando e você não está estudando. Quando você vê, você já está fazendo outra coisa. Então, na minha opinião, né? Veja lá o que funciona para você. Mas se você está tendo dificuldade para estudar,
deixa aquele horário agendado, esse é o horário que eu vou estudar. Se for de manhã, levante um pouco mais cedo, tome café, tome um banho, troca de roupa, tira o pijama e vai sentar no lugar de estudo. Deixa as coisas ali já organizadas na noite anterior, para que no dia seguinte, quando você for estudar, você já chegue e já está focado naquilo que você precisa fazer, tá? Então é importante assim, para o teu cérebro é importante isso, que você consiga explicar para ele, falar, ó, agora a gente não tá, eu estou em casa, mas eu estou fazendo uma coisa importante, eu estou fazendo uma coisa bem mais importante, eu preciso de muito mais atenção agora do que quando eu estou vendo uma novela, vendo uma série da Netflix, quando eu estou assistindo um filme. Agora eu preciso da minha concentração aqui, né? Então, encontra um lugar que seja silencioso. E aí eu tenho alunos que estudaram de madrugada, tem alunos que estudam de manhã, tem alunos que estudam de tarde, de noite. Vê o que funciona melhor para você. O importante é que você esteja naquele momento com uma roupa confortável, mas que não seja o teu pijama, que você esteja com o teu foco total no aprender, no estudar, no desenvolver o conhecimento sobre aquele assunto que você vai estudar. E aí tem algumas estratégias que a gente pode estar utilizando. Então assim, faz um planejamento do que você vai estudar, né? Muitas pessoas falam que funciona bem, aquilo que foi dado no dia é estudado no dia. E aí depois de 2, 3 dias eu vou revisar aquilo, quer dizer, eu vou assistir de novo a aula, eu vou fazer anotações, ou eu vou pelo menos ler as minhas próprias anotações e tentar, mas por que eu escrevi aqui que isso é... Ah, lembrei, é tal coisa. E é assim que a gente vai conseguir, né, aprender, assim que a gente vai conseguir estruturar um pouco melhor o nosso pensamento. Então, desenvolver o hábito de estudar é uma coisa extremamente importante, como eu falei, todos os dias, né, num local que de preferência seja sempre o mesmo local, que seja um local tranquilo, com pouco barulho, pouca interrupção, né, e que a gente possa fazer aquilo com constância. Acho que essa é a palavra, constância, a gente estar constantemente submetendo o nosso cérebro àquele momento, e chega uma hora que não vai ser tão difícil, mas chega uma hora que você vai estar acostumado, chega uma hora que quando você não puder fazer, o teu cérebro vai sentir falta de aquele momento que você já condicionou ele a ser o momento de atenção, o momento de estudo, né? Então, como eu falei, nas próximas aulas eu vou te passar algumas estratégias um pouco mais elaboradas, algumas ferramentas que você pode estar utilizando para você marcar o teu tempo de estudo, para você marcar o conteúdo que você já estudou, por exemplo, mas o mais importante é que você entenda, eu preciso desenvolver o hábito de estudar. E estudar, como eu já falei nas aulas anteriores, não é só ver o professor falar no vídeo, né? Falando agora como a gente está estudando na pandemia. Até não digo para você que não seja útil, de repente, um assunto que você já conhece, enquanto você está fazendo um almoço, está lavando uma louça, de repente, você está escutando o professor falar de novo sobre aquele assunto. Eu mesmo faço isso muitas vezes, né? Enquanto eu estou fazendo alguma coisa que não precisa de muita concentração, eu vou deixando o vídeo tocando e eu vou estudando e escutando mais assuntos que eu já conheço. Então eu estou só relembrando. Primeiro contato, eu preciso do foco total. Uma coisa que eu não domino, uma coisa que eu não conheço, eu preciso da minha atenção total naquilo que está sendo falado, porque senão eu estou só me enganando, eu estou só gastando meu tempo e não estou aprendendo nada. Nada vai ficar retido realmente, né? Depois que eu dormir e acordar no dia seguinte, praticamente nada daquilo vai ficar no meu cérebro. E não é isso que a gente quer aqui.